O que é uma moeda estável? Para que é que elas são usadas? Como é que as moedas estáveis são criadas? E será que realmente são uma boa ideia? Bem, fico por aqui neste episódio do Mentes Milionárias que irei responder a essas perguntas e muito mais. Olá, meu nome é Rui Ledvino, seja bem-vindo ao nosso canal onde passamos todas as novidades cripto diariamente e abordamos tópicos complexos sobre criptomoedas, detalhamos e traduzimos para assim um português bem simples. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e de clicar no sininho para ser notificado imediatamente quando lançarmos vídeos novos. Então vamos lá. O tópico de hoje é moedas estáveis. A maioria das criptomoedas foi criada para servir como um meio de troca e não apenas uma reserva de valor. O problema é que, devido ao seu valor de mercado relativamente pequeno, mesmo as criptomoedas populares, como o Bitcoin, tendem a experimentar grandes flutuações de preço. Normalmente, quanto menor for o valor de mercado e o ativo, mais volátil será o seu preço. Imagine jogar uma pedra num pequeno lago. Agora, pegue a mesma pedra e jogue-a no oceano. Claramente, a rocha terá muito mais efeito na lagoa do que no oceano. Da mesma maneira, o valor de mercado das criptomoedas, por agora, é um pequeno lago, que é mais afetado pelas ordens de compra e venda a cada dia do que, por exemplo, o dólar americano. Isso cria um grande problema, já que você não pode aproveitar os benefícios das criptomoedas, que incluem a descentralização de dinheiro e um sistema de pagamento livre para todos, sem a volatilidade de valor que o acompanha. Imagine como é difícil usar o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda para transações do dia a dia e também propósitos de negociação, de trading, quando um dia ele vale X e no dia seguinte ele vale metade disso. Pense, por exemplo, como é ser o cara que comprou 2 pizzas por 10 Bitcoins há anos atrás, no início. É exatamente aí que entram as moedas estáveis. As moedas estáveis são uma tentativa de criar uma moeda cripto que não seja volátil. Um valor de moeda estável está atrelado a uma moeda do mundo real, também conhecida como moeda fiduciária. Por exemplo, a moeda estável como Tether ou USDT vale $1 americano e espera-se que mantenha essa paridade, não importa o que aconteça. As moedas estáveis permitem a conveniência da criptomoeda, o que significa rapidez na liquidação e menos obstáculos regulatórios, tendo a estabilidade das moedas fiduciárias. Como a maioria das moedas, o caso de uso mais óbvio seria usar como meio de troca para as compras do dia a dia. Mas como essas moedas não são muito populares ainda, ninguém realmente as aceita como forma de pagamento se você for ao seu supermercado. Portanto, o uso principal de moedas estáveis hoje é, na verdade, nas mudanças de câmbio de criptomoeda. Usando moedas estáveis, os traders podem trocar criptomoedas voláteis por criptomoedas estáveis quando querem reduzir o risco. Por exemplo, se eu investir em Bitcoin e não quiser arriscar que o preço do Bitcoin caia em relação ao dólar americano, eu posso trocar Bitcoins por SDT e manter o meu valor em dólares. Quando eu quiser voltar ao jogo e ter Bitcoins, posso apenas trocar o SDT de volta a BTC. Este método é extremamente popular no mundo cripto e nas exchanges cripto que não oferecem aos seus usuários a opção de trocar Bitcoin por moedas fiduciárias devido à regulamentação. Outra grande vantagem das moedas estáveis é que você pode movimentar fundos entre exchanges de forma relativamente rápida. E também de forma mais barata, porque as transações cripto são mais rápidas e mais baratas do que as transações fiduciárias. A opção para uma liquidação tão rápida entre exchanges torna a arbitragem mais conveniente e fecha as lacunas de preço que você costuma ver entre as exchanges de Bitcoin. Então, por enquanto, as moedas estáveis são mais uma moeda de utilidade para os traders do que de um meio de troca real. Mas como é que elas são possíveis de existir? O que é que mantém o seu preço longe da volatilidade que as outras criptomoedas experimentam? Bem, existem várias maneiras pelas quais uma empresa pode manter as suas moedas estáveis
para atrelar a uma moeda fiduciária. A primeira maneira de manter o PEG, ou seja, o seu valor, é criando confiança que a moeda realmente vale o que está atrelada. Por exemplo, se o mercado não acredita que um USDT vale $1 americano, as pessoas imediatamente irão despejar todos os seus USDTs e o preço irá cair. Para manter essa confiança, a empresa apoia as suas moedas com algum tipo de ativo. Essa garantia é basicamente uma prova de que a empresa é boa e que as suas moedas realmente valem o valor fixado. Por exemplo, no caso do Tether, cada USDT é tido por ser apoiado por $1 americano e, ao mesmo tempo, outros investimentos como títulos, que o Tether mantém como garantia. Outro exemplo diferente e bem interessante de garantia é o token DGX, que dizem ser lastreado com o ouro. Outra versão de uma moeda estável garantida é uma que é apoiada por mais uma ou mais criptomoedas. Esta forma de garantia é muito mais fácil de auditar, pois o saldo de uma empresa pode ser visualizado ao blockchain. A segunda maneira de manter uma PEG é manipulando a oferta de moedas no mercado, também conhecido como PEG algoritmo, que historicamente não teve bons resultados. Uma PEG algorítmica significa que a empresa escreve um conjunto de regras, também conhecida como smart contract ou contrato inteligente, que aumenta ou diminui o valor de uma moeda estável que esteja em circulação, dependendo do preço das moedas. Deixe-me explicar. Imagine que temos uma moeda estável atrelada ao dólar americano por meio de uma PEG algorítmica. Assumindo que muitas pessoas iriam começar a comprar a moeda, o seu preço aumentaria e a PEG seria quebrada. Para evitar que isso aconteça, novas moedas são emitidas. Este aumento da oferta alivia a pressão de preços criada pela demanda e mantém o valor das moedas. Se, por outro lado, muitas pessoas começarem a vender as moedas são retiradas da oferta geral para manter o preço do PEG para $1. Para ser claro, as PEGs de moedas estáveis algorítmicas não possuem nenhum ativo como garantia. O contrato inteligente que gerencia a moeda atua como um banco central. Ela tenta manipular o preço de volta ao PEG, alterando a oferta monetária. Existem prós e contras para cada método de pegging. PEGs garantidas por fiduciários garantem um maior grau de certeza que os detentores das moedas estáveis que a moeda realmente vale o ativo pelo qual é lastreada. No entanto, PEGs garantidas por fiduciárias têm alguns contras importantes. Do ponto de vista da empresa, o ativo é congelado e não pode ser usado para mais nada. Também há sempre o risco de fraude ou fechamento da conta bancária da empresa, que pode arruinar a confiança da moeda estável. Outro problema com moedas fiduciárias estáveis que tenham como garantia é que é difícil provar que a empresa detém o suficiente de ativos para realmente apoiar a quantidade de moedas em circulação. O Tether, por exemplo, tem sofrido severas críticas e solicitações de auditoria de céticos, alegando que a empresa não tem como garantia suficiente para apoiar a circulação de USDTs que existem. Assim, as moedas criptográficas garantidas, por outro lado, podem ter o benefício de visualizar a garantia na blockchain, mas a garantia em si também é extremamente volátil. É por isso que um prémio é necessário. Em muitos casos, a empresa detém 150% ou até mais da garantia necessária para compensar possíveis quedas de preços das cripto. A PEG logarítmica se beneficia do facto que a empresa não precisa ter nenhum ativo em mãos. No entanto, muitos irão argumentar que a teoria da pegging algorítmica realmente não funciona na vida real, uma vez que manipular a oferta monetária não é uma garantia que a PEG irá aguentar, como já vimos no passado. Com todas as complexidades na manutenção de moedas estáveis PEG, você deve estar perguntando: qual é o incentivo, então, para criar uma moeda estável? Qual é o modelo de negócio? Bem, para cada empresa há um incentivo diferente. Algumas podem cobrar uma taxa por negociarem com as suas moedas. Outras usam moedas estáveis como um canal de marketing para sensibilizar a empresa e outros serviços que ela oferece. Huobi, Gemini, Coinbase, Circle são empresas que criaram as suas próprias moedas estáveis para atrair mais usuários para as suas plataformas de negociação e permitir uma transição mais fácil de fundos dentro e entre exchanges.
Vamos analisar alguns exemplos de moedas estáveis das mais populares. O USDT ou USD Tether, que eu já mencionei, é uma moeda fiduciária estável, garantida, que está atrelada ao dólar americano. A moeda foi criada pela empresa Tether e permanece relativamente estável desde a sua introdução em 2015. A TUSD, e não confunda com a USDT, significa True USD, ou verdadeiro USD, e é um fiduciário relativamente novo de moeda estável, com garantia que tenta abordar as críticas dirigidas ao Tether. Uma garantia em dólares americanos são mantidas nas contas bancárias de várias empresas fiduciárias. Estas contas bancárias são publicadas diariamente e sujeitas a auditorias regulares. Também há a DAI, que é uma moeda estável criada pela MakerDAO, que é uma cripto com garantia. Há muitas críticas sobre a criação de moedas estáveis. A mais comum está relacionada com a incapacidade de realmente manter a paridade a longo prazo. Isto pode ser devido a qualquer uma das razões que eu já mencionei hoje. Ainda por cima, uma rápida olhada na história diz-nos que todas as moedas atreladas estão fadadas ao fracasso devido ao custo de mantê-las, especialmente com o PEG, quando o PEG está sob ataque. Alguns exemplos bem conhecidos em que as PEGs foram quebradas são a PEG do franco suíço com o euro em 2015 e o yuan chinês com o dólar americano em 2005. A PEG TAI, o BAT, com o dólar americano em 97 e o mais famoso de todos eles, a PEG do padrão ouro, que atrelou o dólar americano ao ouro em 1971. Mas a grande questão aqui é a questão da governança. Moedas estáveis são consideradas por muitos como centralizadas devido ao facto de haver uma empresa por trás delas que mantém o PEG, seja algorítmica ou com garantia. Portanto, moedas estáveis não são realmente criptomoedas no sentido em que elas não são descentralizadas. Outra questão é que as moedas estáveis parecem estar fornecendo uma solução para algo que é apenas uma dor crescente e não um problema constante. Uma vez que as criptomoedas atingem um valor de mercado mais alto, a sua volatilidade irá diminuir drasticamente e não haverá uso real para as moedas estáveis. Moedas estáveis estão tentando obter o melhor dos dois mundos, que é a estabilidade de uma moeda estabelecida com grande mercado e a flexibilidade de uma cripto descentralizada livre para todos. Para todas as criptomoedas, o problema é que elas têm o pior dos dois mundos. Uma moeda centralizada com uma espécie de banco central controlando-a e uma capacidade questionável de manter a confiança do público nela. E finalmente há a questão da regulamentação. Os reguladores permitirão que as empresas criem um ativo que imita o curso legal sem qualquer supervisão. O exemplo para tal em questão é a Basis, que é uma PEG algorítmica de moeda estável que arrecadou mais de 130 milhões de dólares para o seu projeto fechar devido a questões regulatórias não muito tempo depois. E também temos a Luna, que perdeu o seu PEG em 2022 e faliu. Parece que as moedas estáveis são apenas algum tipo de utilidade temporária para as exchanges que permitem aos traders um paraíso fora da volatilidade sem precisar fornecer-lhes uma opção fiduciária regulamentada. A longo prazo é difícil ter a certeza de como ou se estas moedas terão um lugar no ecossistema criptográfico, especialmente com tantos pontos de interrogação ao seu redor e pelo lançamento das CBDCs, ou seja, as moedas digitais dos governos. Bem, meus amigos, e é isso por hoje no episódio do Mentes Milionárias. Espero que você entenda agora um pouco mais do que são moedas estáveis e como elas funcionam. Sei que pode ainda ter algumas perguntas e se for assim, deixa-as aqui em baixo na secção de comentários. E se você estiver assistindo este vídeo no YouTube e gostou do que viu, não se esqueça de esmagar o botão de curtir e de se inscrever no canal, ativando o sininho para ser notificado por novos episódios. Obrigado por se juntar aqui no canal. Meu nome é Rui Ludovino. Tenha um dia fantástico. Tchau, tchau.